E se eu te dissesse que existe um monstro aquecendo no oceano? Um monstro silencioso, capaz de mudar o clima do planeta inteiro. Ele não aparece como um meteoro no céu, não faz barulho, não tem rosto. Mas quando acorda, ele mexe com as chuvas, com as secas, com os furacões, com a comida, com a energia, com a economia e até com a estabilidade de países inteiros. Esse fenômeno é conhecido como El Niño, mas quando ele fica muito intenso, muita gente chama de Super El Niño. E aqui já começa a primeira coisa importante. Super El Niño não é exatamente um nome oficial usado por todos os cientistas. É mais uma forma popular de falar sobre um El Niño muito forte, extremo, acima do normal. Mas para entender por que ele assusta tanto, a gente precisa começar do básico. O El Niño nasce no Oceano Pacífico Equatorial. Essa é uma região gigantesca do oceano, perto da linha do Equador, entre a América do Sul, a Ásia e a Oceania. Em anos normais, existem ventos constantes soprando de leste para oeste. Esses ventos funcionam como uma espécie de esteira natural. Eles empurram a água quente da superfície para o lado da Indonésia, da Austrália e da Ásia. Enquanto isso, perto da costa da América do Sul, principalmente na região do Peru e do Equador, águas frias e profundas sobem para a superfície. Esse processo é muito importante, porque essa água fria ajuda a equilibrar a temperatura do oceano. Também leva nutrientes para a superfície, e esses nutrientes alimentam peixes, aves marinhas e uma cadeia inteira de vida. Agora imagina que essa esteira natural começa a falhar. Os ventos enfraquecem. A água quente, que antes era empurrada para o outro lado do Pacífico, começa a voltar. Ela se espalha pelo centro e pelo leste do oceano. A água fria para de subir com a mesma força, e a superfície do mar fica mais quente do que deveria. É assim que o El Niño começa. Não é uma explosão, não é um evento de um dia para o outro. É uma mudança lenta, profunda e gigantesca na relação entre o oceano e a atmosfera. O oceano aquece. O ar acima dele muda. As nuvens se formam em lugares diferentes. As chuvas mudam de posição. E, de repente, o clima em regiões muito distantes começa a sentir o impacto. É por isso que o El Niño é tão impressionante. Ele começa em uma faixa do Pacífico, mas pode influenciar secas na Austrália, chuvas fortes na América do Sul, alterações no inverno da América do Norte, mudanças na atividade de furacões e impactos em plantações do outro lado do mundo. Pensa no planeta como uma máquina imensa. O Oceano Pacífico é uma das maiores engrenagens dessa máquina. Quando essa engrenagem muda de velocidade, o resto do sistema sente. Os ventos mudam, as chuvas mudam, as temperaturas mudam, as correntes oceânicas mudam, e os efeitos aparecem em lugares que, à primeira vista, parecem não ter nenhuma ligação. Mas por que alguns El Niños são mais fortes do que outros? A resposta está na quantidade de calor acumulado no oceano. Em alguns anos, o Pacífico já está carregado de energia. É como uma panela no fogo. Às vezes ela está apenas morna, às vezes está quente, mas em certos momentos ela chega perto de ferver. Quando os ventos enfraquecem no momento certo e o oceano já está muito aquecido, o El Niño pode crescer rápido e ficar muito intenso. É aí que nasce o que muita gente chama de Super El Niño, um evento muito forte, capaz de elevar ainda mais a temperatura média global e bagunçar padrões climáticos em escala planetária. E isso não é algo novo, já aconteceu antes. Um dos grandes eventos foi o El Niño de 1982 e 1983. Na época, ele pegou muitos cientistas e governos de surpresa. Houve secas severas, enchentes, prejuízos agrícolas e impactos econômicos em várias regiões do mundo. Foi um aviso claro de que o oceano podia mudar o destino de países inteiros. Depois veio o El Niño de 1997 e 1998.
Esse foi um dos mais marcantes da história moderna. As temperaturas do Pacífico subiram muito. Satélites já conseguiam observar melhor o fenômeno. E o mundo viu com mais clareza como um aquecimento no oceano podia provocar desastres em cadeia. Chuvas extremas em alguns lugares, secas violentas em outros, incêndios florestais, perdas agrícolas, doenças associadas a mudanças de chuva e temperatura, e prejuízos de bilhões. Anos depois, veio outro gigante, o El Niño de 2015 e 2016. Ele também entrou para a lista dos eventos mais fortes já observados. Ajudou a elevar as temperaturas globais, intensificou ondas de calor, afetou plantações, alterou chuvas e reforçou uma preocupação cada vez maior. O El Niño sempre existiu, mas agora ele acontece em um planeta mais quente do que antes. E essa é a parte que muda tudo. No passado, o El Niño já era poderoso, mas hoje ele encontra um mundo diferente. Mais cidades, mais população, mais consumo de energia, mais áreas vulneráveis, mais dependência de cadeias globais de alimentos, e uma atmosfera já aquecida pelo acúmulo de gases de efeito estufa. Então, quando um El Niño forte aparece agora, ele não chega em um planeta equilibrado, ele chega em um planeta que já está sob pressão. É como empurrar uma pessoa que já estava na beira do precipício. E quando esse calor se espalha, o impacto não fica preso no oceano, ele bate na vida real. Em algumas regiões, o El Niño pode significar seca extrema. A chuva simplesmente falha, o solo perde umidade, rios diminuem, reservatórios caem, plantações inteiras ficam vulneráveis. Para quem vive em uma cidade grande, isso pode parecer distante. Mas quando a colheita quebra, o impacto chega no supermercado. Arroz, milho, café, cacau, frutas, carne. Tudo pode ficar mais caro. O clima vira economia. A economia vira tensão social. E a tensão social vira política. Um evento climático não precisa destruir uma cidade para mudar a história. Às vezes, basta reduzir a comida, aumentar os preços e empurrar milhões de pessoas para a insegurança. Mas o El Niño não traz apenas seca. Em outros lugares, ele pode trazer chuva demais, tempestades mais fortes, enchentes repentinas, deslizamentos, cidades paralisadas. É como se o planeta perdesse o controle do botão de volume da água. Em alguns lugares, silêncio absoluto. Em outros, barulho ensurdecedor. O efeito mais perigoso talvez seja o efeito dominó. Uma seca em uma região produtora reduz alimentos. Menos alimentos aumentam preços. Preços altos geram protestos. Protestos pressionam governos. Governos instáveis criam crises. E crises locais podem virar problemas globais. E ainda existe o calor extremo. Ondas de calor podem se tornar mais longas, mais perigosas e mais mortais. Oceanos mais quentes também afetam corais, peixes e cadeias alimentares inteiras. Quando o mar esquenta demais, ele deixa de ser apenas paisagem, ele vira sinal de alerta. Mas existe uma parte dessa história que vai além da meteorologia, e é aqui que o debate fica mais sombrio. Quando um fenômeno climático ameaça comida, água, energia e migração, ele deixa de ser apenas ciência, ele vira geopolítica. Países começam a proteger seus estoques, rever exportações, preparar infraestrutura, monitorar regiões vulneráveis. A pergunta é: até que ponto a população sabe realmente o tamanho do risco? É por isso que surgem teorias. Algumas pessoas acreditam que governos e grandes instituições minimizam os alertas para evitar pânico. Outras dizem que a crise climática está sendo usada para controlar mercados, energia e comportamento. E existe ainda quem misture tudo com teorias sobre manipulação do clima. A verdade é que nem toda teoria faz sentido, mas a desconfiança cresce quando as pessoas olham para a própria cidade e percebem uma coisa: o calor está diferente, as chuvas estão estranhas, as estações parecem fora de ordem. Então a pergunta deixa de ser: isso é real? E passa a ser: por que parece que ninguém está preparado? Talvez o ponto mais assustador
Não seja imaginar um fim do mundo cinematográfico. Talvez seja perceber que o colapso pode ser lento, espalhado e desigual. Para alguns, ele aparece como uma conta de luz mais cara. Para outros, como uma enchente. Para outros, como uma plantação perdida. Para outros, como fome. O El Niño sempre fez parte da história natural do planeta. Ele não foi inventado agora. Ele não começou com a internet. E não depende de teoria para ser assustador. Ele é um fenômeno real, observado há muito tempo, estudado por satélites, boias oceânicas e centros climáticos no mundo inteiro. Mas o que torna tudo mais preocupante é o cenário atual. O El Niño de hoje acontece em um mundo mais quente, mais populoso, mais conectado e mais vulnerável. O clima não mudou apenas nos gráficos, ele mudou na sensação da rua, no preço da comida, na força das tempestades e na incerteza do futuro. Agora eu quero saber de você. Na sua cidade, você já percebeu o clima mudar de forma estranha nos últimos meses? Mais calor? Mais tempestades? Menos chuva? Estações bagunçadas? Comenta aqui embaixo o nome da sua região e o que você notou. Eu quero ver se esse padrão está aparecendo em diferentes partes do mundo. E se você acredita que esse assunto ainda está sendo tratado com pouca seriedade, compartilhe este vídeo, porque talvez a maior pergunta não seja se o Super El Niño vai mudar o mundo, mas se a gente ainda tem tempo de se preparar.